Boa noite. Nesse nosso segundo aniversário de Unibis Cultural e também de História Contada, é um prazer enorme poder estar com vocês essa noite, principalmente porque a gente traz nessa noite, além de um amigo querido, uma pessoa que lá atrás, quando a gente estava idealizando a Unibis Cultural, teve a generosidade de participar em algumas conversas comigo sobre o que poderia ser esse centro cultural materializado hoje nessa organização. Então, queria dizer que, para nós, como Unibis Cultural, poder receber o Bob, através da jornalista Mona Dorff, sempre nos deixa bastante envaidecido e bastante provocativo para o nosso futuro. Queria agradecer mais uma vez a Mona por esse projeto. O História Contada é a nossa prata da casa. Mensalmente a gente tem sempre um encontro gostoso, onde a Mona consegue discorrer a história de uma pessoa protagonista da cidade, e com isso a gente vai conhecendo também um pouco da nossa própria cidade, da nossa própria história. Então, bem-vindo a todos. Mona, por favor, você faz as vezes e convida o Bob para as devidas. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos pela presença. Muito bom ver a casa cheia, amigos, fotógrafos. Quem aqui é fotógrafo? Eu já reconheci alguns. Olha aí, Bob. Então, vou convidar já o Bob para vir aqui. Acho que você não viu quem levantou. Podemos levantar a mão de novo? Bom, quase metade da plateia. Então, por favor, sejam todos muito bem-vindos. Como disse aqui o Bruno, a gente mensalmente tem esse programa, o História Contada. As entrevistas ficam gravadas e vão para a internet. Vocês podem achar na página da Unibis as entrevistas passadas e também na minha página com o título de História Contada. Já passaram por aqui, Bob, gente como Maiana Zatsa, o empresário Benjamin Steinbrück, a Rita Lobo, os arquitetos Márcio Kogan, Roberto Loeb, Luiz Schwartz, Jacob Ginsburg, enfim, foram 2 anos, Serginho Groisman, muita gente bacana, e a gente ainda vai ter muita gente legal aí pela frente até o final do ano. Então, seja bem-vindo, Bob, muito bom ter você aqui com a gente, e realmente um grande prazer. Eu não sabia que você tinha contribuído. Quando eu sugeri teu nome para o Bruno, ele logo falou, não, Bob, claro, sim, por que não, e tal. Então, grande honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Obrigado ao Bruno pelas palavras, a você também por ter me convidado e, enfim, ter preparado uma história tão... Acho que vai ser legal. Com certeza. Eu fui até o estúdio do Bob, conhecer um pouco melhor do trabalho dele, e a gente estava fazendo as contas, como ele começou muito cedo, com 16 anos... Não é que eu seja velho, não, é que eu comecei cedo. Ele tem quase 50 anos de fotografia. É uma coisa fantástica a gente poder passear um pouco pela história das revistas. O Bob começou muito cedo, como eu disse, quando o pai dele faleceu, aos 16 anos, ele foi obrigado a trabalhar e entrou no que eu chamo de uma grande escola, na Editora Abril. Ele foi ser estagiário do estúdio da Abril, e participou, então, nas últimas décadas aí de quase tudo que era relevante de publicação da revista. Placar, Exame, Cláudia, editoriais de moda, Pop, revista Pop, Playboy, editoriais de nus da Playboy, editoriais de moda, enfim, quase tudo, vocês vão ver, a gente vai mostrar um pouco da produção dele, tem a marca do Bob. E também contribuiu para outras revistas, como a revista Daslu, a revista Lely Blanc, para a Folha de São Paulo. Devo estar esquecendo aqui, né? Vogue, que não é da Abril. Nem eu lembro, mas, enfim, a Editora Abril foi só o meu... Eu fiquei colaborando com a Editora Abril, até hoje colaboro, mas eu só nos primeiros 4 anos da minha carreira que eu fui funcionário mesmo. Depois eu fui freelancer, aí eu trabalhei para todas as revistas, todas as publicações que me aceitavam. E a gente, até, como eu disse, o Bob fez vários tipos de fotografia, principalmente, não fotojornalismo, né? Inclusive... Até fotojornalista eu fui. Eu trouxe um livro, mas ele acabou ficando na minha bolsa lá. Ele tem um livro muito legal chamado Cartas ao Leitor, da editora Esselvier, Cartas ao Fotógrafo, ao Jovem Fotógrafo. É uma coleção que eles fazem sobre várias profissões. O Contardo escreveu sobre psicólogo. E eu me dei o trabalho de ler e foi muito divertido, porque nesse livro aqui, que eu vou mostrar, o Bob
ele discorre um pouco, faz reflexões, né, sobre a profissão e também sobre o que ele pôde vivenciar, que não foi pouca coisa, né, Bob? Eu estava pensando, você pegou assim o auge das grandes revistas, né? Quem não se lembra das famosas capas da Playboy, capas e conteúdo, da Placar. Eu tenho uma delas, aquela lá do Edmundo, com um bichinho de pelúcia, autografada pelo próprio Edmundo, que veio na TV Cultura quando eu trabalhava lá. Então, é muito legal. E a gente vai mostrar um pouco dessa produção do Bob, né, na medida do possível. E queria dizer que, para quem está aqui pela primeira vez, que essa é uma entrevista participativa, interativa. Vocês podem contribuir, participar, levantando a mão ao longo da conversa, e se identifiquem e façam uma pergunta breve para o Bob. Assim, vocês conversam com a gente. Vou começar, Bob, falando um pouco das suas origens, né? Porque você cresceu, criado no Bom Retiro, onde você tirou as primeiras fotos, né? Com a câmera que seu pai te deu de presente. E pouca gente conhece, muita gente fala, não sabia que ele é judeu, não, olha, nunca me passou pela cabeça. Depois eu fiquei pensando nisso, eu te conheço também nesse tempo todo, eu também fui um pouco filhote da Editora Abril, comecei na Abril Vídeo, um pouco depois do Bob, mas, enfim, e nunca tinha me passado pela cabeça isso. Também não te reconhecia como uma pessoa de ascendência judaica. Então, queria que a gente começasse um pouco discorrendo sobre isso, falando das suas origens, né? Você podia contar um pouco, né, do seu pai, das escolas lá da escola que você frequentou. Bom, eu nasci no Bom Retiro mesmo, né? Não, nasci na Promatre, mas fui criado no Bom Retiro desde pequeno. E o Bom Retiro, naquela época, nos anos 50, era um gueto mesmo. Era um lugar onde 90%... Eu me lembro do meu prédio na Rua Afonso Pena. Eu morei em 3 prédios na Rua Afonso Pena. Primeiro num, depois no outro, depois no outro. Aos 10 anos, quando eu já tinha alguma noção de alfabeto, eu era semi-alfabetizado já, né? Eu lia as coisinhas que as marcações de apartamento, né, dos apartamentos, os proprietários dos apartamentos. No meu prédio havia 57 apartamentos e todos eles tinham sobrenomes judaicos. Então não tinha ninguém que não fosse judeu. Quer dizer, e o bairro era meio isso. E curiosamente, até os 10 anos de idade, eu estudei no Sholem Aleichem, que era uma escola israelita progressista, né, pensamento de esquerda e tudo mais. E de judeus, sim, e a minha família era da criação da escola e da diretoria da escola. Minhas 2 tias foram diretoras da escola e meu pai era da diretoria do Instituto Cultural Israelita Brasileiro, que era a Casa do Povo e que hoje está ressurgindo aí nas mãos do Benjamin Serroussi, que trabalhava aqui no Centro de Cultura Judaica. Então, assim, até os 10 anos de idade, para mim, todo mundo era judeu. Eu não sabia que não havia judeus. Você morava no gueto? Eu morava num gueto absoluto. E, curiosamente, quando eu fiz 10 anos, eu fui estudar no Colégio de Aplicação, o Colégio da Faculdade de Filosofia da USP, que era um centro de resistência na época da ditadura. Meus pais, com um pensamento de esquerda, me colocaram numa escola que tivesse esse viés, né? E eu fui estudar numa Aplicação. E aí eu achei as pessoas diferentes. Eu falei, nossa, que gente estranha. Porque achei o jeito de falar era diferente e as pessoas tinham fisionomias diferentes. Eu estava ali, de uma certa forma, protegido, né? Por aquele universo lá que eu convivia. E, enfim, eu tive uma formação não muito religiosa, mais laica, assim, né? De integração, né? De procurar ser brasileiro o tempo todo, né? Seus pais nasceram aqui? Não, meus pais vieram. Meu pai na documentação era brasileiro nato, mas ele chegou no Brasil com 8 anos. Então era uma gambiarra que eles fizeram lá e vindo da onde? Há controvérsias, mas acho que ele veio de Kiev, na Ucrânia, mas ninguém tem certeza absoluta. E a minha mãe era de Varsóvia. Minha mãe chegou também. Todos eles chegaram entre as 2 guerras, logo na década de 20. Então, eles falavam com sotaque? Então. Não? Chegaram pequenos. Meu pai tinha 8 anos e minha mãe com 4 anos. E eles falavam... Meus avós tinham sotaque.
E falavam Yiddish na sua... Falavam Yiddish na minha casa, e a escola, no Sholem Aleichem, não se ensinava o hebraico, se ensinava o Yiddish. Então, eu, até os 10 anos, eu estudei Yiddish. Eu sabia escrever meu nome, sabia falar um monte de coisas. Hoje, já esqueci tudo. O Yiddish é uma mistura de hebraico com alemão, né? Uma corruptela de alemão. Quase, as letras são hebraicas. Do alfabeto hebraico, e a língua é uma língua germânica, né? Bem, uma língua alemã. Bem alemã. E é engraçado que você conta ali nesse livro que você conheceu também, ou você me disse ali no estúdio que você conheceu o sotaque caipira quando você foi para a aplicação, e que tinha também um clube de futebol onde tinha um cara que também tinha sotaque. Não. A gente fazia um jogo lá no... Essas coisas para nós eram naquele espírito infantil. Você não entendia o alcance ou o nível de segregação que havia ali naquela... Você, criança, não sabe nada, né? Então, a gente jogava judeus contra católicos. Tanto que... É verdade. E a gente tinha uma coisa bem judaica. A gente tinha um menino, nosso amigo, um negro, que jogava muita bola. E ele jogava no nosso time. Ah, que legal. Isso é um negocinho de judeu. Ele jogava no nosso time e ele falava palavras ele falava um monte de palavras em Yiddish. Ele era muito engraçado, o Jorjão. E o Karl Hamburger, quando fez aquele filme... Como é o nome do filme? Quando Meus Pais Saíram de Férias. Ele reproduz ele me perguntou, a pesquisa dele foi conversar comigo, porque ele reproduz esse jogo, judeus contra católicos. Tinha placas, porque ali tinha no Bom Retiro, onde hoje é a escola onde foi a escola politécnica, hoje é a FATEC, ali naquela praça onde é o quartel-general da Força Pública, a gente jogava bola ali. E tinha uma escola Dom Bosco, que era uma escola católica mesmo, cristã, e de padres, na frente. E a gente jogava contra eles. Então, o jogo era esse, era judeus contra católicos. Que legal. Alguém quer fazer uma pergunta aqui nessa altura? Então, vamos prosseguir. Bob, você tem uma irmã, né? E 3 filhas, se não me engano, não é? Isso. Vocês mantêm as tradições judaicas? O que você mantém de judaísmo? Meus pais viviam, enquanto minha mãe vivia, meu pai morreu muito cedo. Quando eu tinha 15 anos, ele morreu. Então, a gente tinha as festas da escola, tinha as minhas tias, até a morte da minha mãe, a gente fazia o Pesach, fazia o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, fazia todas ou na casa dela ou na casa das minhas tias. Depois que ela morreu, eu fiquei um lobo solitário ali no meio da minha família toda. E eu tento preservar alguma coisa, mas raramente a gente faz alguma coisa. Agora, quando você pensa em valores judaicos... A mãe do Cessa está aqui? Não. Não. Cessa é o namorado da minha filha agora, que é judeu. Alguma das suas filhas está aqui? Não, acho que não. Eu queria te perguntar se, quando você pensa nos valores judaicos ou no seu pai, assim, você acha que ele te legou alguma coisa que você identifica? Você se sente judeu? Não, eu sou super, assim, culturalmente, eu só não sou religioso, mas eu me sinto completamente judeu. Assim, afirmo isso sempre que é possível, sempre que me perguntam, ou mesmo quando não me perguntam. Aliás, no livro ele fala uma coisa muito engraçada, assim, que você diz assim que você saiu do Bom Retiro, mas o Bom Retiro não saiu de você. É verdade, porque eu acho que essas coisas, o trabalho artístico, depois ele é evocativo da sua... Você transforma essas experiências infantis também, essa vivência toda. Por exemplo, uma das teorias que eu tenho ao meu respeito, o fato de transitar por várias disciplinas da fotografia, como eu transito, quer dizer, eu nunca pertenci a nenhuma corrente da fotografia, como alguns fotógrafos pertencem. Não é uma crítica, é uma condição da minha personalidade e dessa formação dentro de um gueto. Porque eu não só pertenci ao gueto judaico, como também ao gueto político, né? Onde havia um nível de sectarismo muito alto, né? E talvez o fato de eu transitar por todas essas
vertentes da fotografia, né? Eu faço fotografias de nus, retratos, fotos de moda, trabalho com publicidade, tenho um trabalho autoral no mundo artístico em uma escala grande até. O fato de eu transitar e da minha personalidade ter me permitido isso também está ligado a essa coisa da infância, de ter vivido fechado num gueto. Talvez essa seja uma ideia de libertação do gueto, entendeu? Uhum. Ou também, talvez, dessa coisa um pouco também de judeu pelo mundo, né? O judeu já tem essa característica, né, de não estar preso de ser errante, né, de estar de nunca ter um lugar assim, fica agora nômade, né? Tem alguma característica que você acha que você herdou do seu pai, assim, que você reconhece, se identifica? Assim, você diz ligado ao judaísmo? Sim, não? sim. Eu acho que a língua, o Yiddish, eu lembro de muitas expressões que ele falava para mim, dessa vivência intensa na comunidade judaica, né, porque vivia intensamente isso, como ele era diretor do Instituto Cultural Israelita Brasileiro, então e o Bom Retiro, né, as comidas ali em volta, o Seu José, que até hoje está lá. Uhum. Eu fiz uma exposição aqui no Centro de Cultura Judaica em 2012, acho, nesse prédio aqui, e a ideia do curador, que era o Diógenes Moura, era pegar o meu trabalho dos anos 60, 60, 70, porque eu também, quando era criança, antes de eu ser fotógrafo, eu já fotografava, porque muitas atividades meus pais me proporcionavam, assim, então eu tocava, eu fotografava, eu estudava francês, eu fazia tudo, eu abandonava. Você fez, acho que também lá na FAAP, lá que já faleceu aquele dramaturgo, o Naum Alves Souza. Eu fiz o curso da FAAP. Enfim, eu fazia um monte de coisa, entre elas fotografar. E aí tem fotos desse período que eu não era fotógrafo, que eu tinha um olhar totalmente descontaminado, digamos assim, né? E sem nenhuma pretensão, sem nenhuma. E quando eu fiz a exposição aqui, a gente organizou um trabalho que eu fiz agora, nos anos 2000, na década de 2010, e com esse período dos anos 60, 70. E cotejamos a coisa. E você gosta dessas fotos, assim, quando você olha para elas Curiosamente, quando eu fui embora do Brasil nos anos 80, eu fui morar em Nova York nos anos 80, trabalhar com um fotógrafo de moda lá, o Bill King. Eu me achava muito medíocre. O impulso que me fez ir embora foi o fato de eu olhar para as coisas que eu fazia e achar que eu era ruim. Falei, eu preciso aprender, eu preciso trabalhar com outro fotógrafo, preciso dar um passo para trás. Eu já tinha uma carreira e eu me achava muito medíocre. E olhando hoje em retrospectiva, o que eu fiz nesse período não é medíocre. É muito bom até, tem coisas muito boas. Então, era um olhar também de alguém inseguro, alguém que não estava conseguindo achar um lugar, alguém que não tinha ainda uma autoridade sobre o próprio trabalho, entendeu? E, obviamente, tinha umas mediocridades mesmo, porque tinha umas oscilações muito grandes. O que faz a diferença entre você ter... Qualquer um pode fazer uma foto boa. O importante é, eu acho, assim, o que caracteriza um bom fotógrafo, um bom profissional, alguma coisa, é a constância, né? Qualquer jogador pode fazer uma jogada genial, fazer um gol maravilhoso, mas se ele fizer 10, 20, 30, ele vai ser considerado um bom jogador, entendeu? Mas você falou que você fez, a gente já vai daqui a pouco mostrar as fotos, se você puder preparar. Você falou que você até fez fotojornalismo, mas você conta aqui nesse livro que acho que você viajou para o Nordeste com um editor que eu até conheço, o Valdir Zuetti, trabalhou comigo na TV Cultura, e eu comentei com ele, ele falou, minhas fotos saíram melhores que a do Bob e tal. Verdade. E que aí você viu que realmente o teu negócio não era fotojornalismo, fotografar o momento e tal. E aqui, nesse livro, você comenta uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que a primeira coisa que um fotógrafo aprende sobre fotografia é que ele tem de negociar com o real. Não tem de aceitar o fato como ele se apresenta, tem de tornar o fato excepcional através de seu crivo, suas escolhas, seu olhar. Essa lei vale para todas as manifestações de fotografia, em especial as de moda. E, justamente, foi o que você fez muito, né? Pois é, eu quis ser fotógrafo de moda porque eu queria ser bem editado,
eu queria ser... As revistas de moda, mesmo num país periférico como é o Brasil, na moda, principalmente... Bom, o Brasil é periférico em tudo, principalmente na moda. Mas você tinha várias questões, né, de ser fotógrafo de moda no Brasil, mas tinha umas coisas boas, que eram, assim, você tinha páginas inteiras de revista para publicar, 8 a 10 páginas cada matéria. Um fotojornalista, ele sai num pedaço do jornal, assim, ainda a notícia precede a fotografia. Ele não era muito respeitado aqui no Brasil. E eu falei, não, eu quero luxo, e luxo para todos. Eu queria essa possibilidade de estar bem editado, bem paginado. E aí eu fui ser fotógrafo de moda. E, entre outras coisas, eu não sou fotógrafo de moda, eu estou fotógrafo de moda quando eu estou sendo, mas eu não sou um fotógrafo de moda no sentido assim, Bob Wolff, sou fotógrafo de moda. Não. Eu acho que eu sou aquilo tudo que eu falei no começo, sou vários fotógrafos. Bom, inclusive, eu passei rapidamente disso, mas eu queria dizer que ele fotografou e fotografa ainda até hoje, né, no exterior, modelos mundialmente famosas, dentre elas a Gisele, que ele conheceu e acompanha desde os 15 anos. A Gisele te chama, né, para fazer as campanhas, e a gente vai falar disso depois de mostrar as fotos. O Bob é referência nacional como retratista, né, fotógrafo de nus, de moda, a gente vai ver isso, e transita entre publicidade e arte. E o primeiro livro de retratos dele chama Jardim da Luz, e ele está preparando um outro livro, é um dos 7 livros que ele já tem publicados, né? A gente podia falar rapidamente dos livros agora, ou a gente mostra... Podemos falar. Você acha? Você está para lançar um outro também? Eu estou para lançar um livro agora, dia 6 de novembro, na Galeria Milan, que é a galeria que me representa. É um trabalho de um curador sobre o meu acervo. É o Roberto Linsker, que é editor da Terra Virgem, que é um editor aqui do lado. Ele é um fotógrafo editor, e tem uma editora de livros de fotografia, e ele tem uma coleção chamada Fotógrafos Viajantes. E ele me escolheu para ser acho que o número 8 da coleção dele. E o recorte são viagens, então? Não, ele primeiro foi no meu arquivo, no meu acervo. Aí ele viu que era uma coisa monstruosa, de grande. Nossa, HDs e HDs e HDs. Não, e material analógico também, muito. Aí ele falou assim, não, esse viajante aí é metafórico, né? Não é literal, não são viagens. Ele mudou o crivo dele várias vezes quando ele foi selecionando o meu material e acabou por escolher fazer um livro sobre mulheres. Mulheres fotografadas por mim, não mulheres como um manifesto feminista, mas mulheres fotografadas por mim. E o texto é do Reinaldo Moraes. O texto é do Reinaldo Moraes, e são trabalhos que ele pegou desde coisas mais coloquiais do meu círculo de amizade, até as grandes estrelas, até os trabalhos memoráveis da Playboy, mas sempre alguma coisa pequena, uma foto de cada coisa, enfim. E deu muito trabalho para a gente conseguir as autorizações, enfim, foi um trabalho hercúleo. Eu imagino quando eu estou preparando um outro livro, que é um livro de retratos desde os anos 70 até hoje. Esse é muito grande. Esse livro do Roberto é um livro pequeno, de 50 páginas, um livro pequenininho assim. O Jardim da Luz, eu lembro até quando você lançou no MASP, fantástico, a gente vai olhar agora. Podemos soltar um pouco dos retratos e das fotos? Sou eu que... o que você quiser ir comentando. Eu acho que vai precisar apagar um pouco a luz, pode ser? Na nova edição, você vai incluir o Jardim da Luz, as fotos que estão no Jardim da Luz? Algumas, sim. Tá. Então, eu acho que principalmente essas duas aqui, ó. Essas aqui da frente. Dá para a gente tirar? Aí. Bom, esse é um texto que eu me sinto muito representado por esse statement do filósofo Roland Barthes, que escreveu um livro sobre fotografia chamado A Câmera Clara, que é uma ideia que as pessoas têm de retrato muito... Tem um senso comum, 2 sensos comuns que pairam sobre a ideia do retrato. Um, que é a ideia da descontração.
As pessoas acham que foto boa é foto descontraída. Eu sou completamente contra essa ideia. E a minha experiência atesta isso, que uma das, sei lá, grandes retratos onde há muita contração são retratos muito pujantes, muito pungentes, muito contundentes. A outra ideia é a ideia de captação da alma que atribuem aos índios todas. Eu também acho isso uma balela. Eu acho que o retrato é um encontro, que obedece à natureza dos encontros. Então, se o senhor vai lá no meu estúdio, eu vou te retratar. Eu tenho a minha constante, que é a câmera fotográfica, uma luz que eu pensei, que muitas vezes não vai ser a que eu vou usar, e aí vai haver uma interação ou uma desinteração, depende muito, não é absolutamente necessário que haja uma interação, que haja uma cooperação, que haja uma colaboração. Tem que ter um encontro. Seja lá o que for. Um bom retrato é o milagre desse encontro. Eu acho que um bom retrato não é fácil de fazer, ele é difícil. Ele é difícil de acontecer, assim, de muitas sessões fotográficas, eu acho que a proporção é 20%. Né? Eu vou fazer 20 retratos, eu acho que tem 10 retratos, eu acho que tem 2 que vão ficar para a história, vão ficar para... Quantas cliques você tira do retratado? Por exemplo, a do Caetano, eu acho que é aqui. pouco da temperatura desse encontro. Eu não sei se está aqui, eu fiz uma apresentação muito pequenininha, porque também o tempo aqui é muito curto. Em geral, minhas apresentações têm 900 fotos. Nossa! Em quanto tempo? A gente, às vezes é um dia inteiro, porque é um workshop, tudo bem, entendeu? Uhum. Mas aqui eu fiz uma de 50 só para a gente... Saborear. Então, saborear e ter uma ideia assim. Meu livro Jardim da Luz, dos anos 90, uma exposição que a Mona se referiu aí no MASP. Esse também foi encomendado por mim, né? Eu, quando resolvi fazer esse livro de retratos, eu contratei uma produtora para... Eu me dispus, nos veículos que eu já tinha algum contato, falei, olha, podem me chamar para o que vocês quiserem para fazer retrato. Aí a revista da Folha existia uma revista da Folha, que a capa sempre era um retrato, e eles começaram a me chamar para fazer. Até que no dia do lançamento da revista, fui eu a capa da revista. No dia do lançamento da exposição. E foi um autorretrato. E aí essa produtora contatava as pessoas, dizia que eu queria fazer, enfim, e eu ia lá onde ela estivesse e fazia. Você lembra de que ano que é isso aqui? 95. O livro foi de 96, então eu preparei tudo em 95. Essa é uma foto da Gisele muito famosa, que saiu no livro dela agora, faz parte de um editorial de moda. Também, o Irving Penn, um fotógrafo que eu admiro muito, ele diz que toda foto de moda é um retrato, todo retrato é uma foto de moda. E eu concordo plenamente. Quer dizer, isso aqui foi feito originalmente para um editorial de moda para a revista Vogue, cuja capa depois foi uma foto dessa série aí. E depois extraído extraído da encomenda, do contexto onde ela foi gerada, ela se tornou uma outra coisa, entendeu? Essa é uma foto, também essa vai estar no meu livro novo, da Laura Neiva, tem um ensaio pessoal feito com ela também. Muito legal. Essa é uma foto, Elis Regina. Mas você conheceu Elis Regina? As pessoas me perguntam. Pois é. Eu não digo que eu sou vintage, eu digo que eu sou 60. Isso foi para a revista Pop. Acho que aqui pouca gente deve conhecer a revista Pop. Era uma revista jovem dos anos 60, dos anos 80, né? Muito legal. 70. Dos anos 70. E eu comecei a trabalhar na revista Pop assim que eu saí do estúdio da Editora Abril, em 75, 76. E me chamaram para fazer uma coisa no Falso Brilhante, lá no ensaio do Falso Brilhante, com a Elis Regina. E ela estava ensaiando e eu passei a tarde lá com ela, fotografando. E esse é ela e o César Camargo Mariano, o marido dela na época. Essa também é uma foto para a revista Pop. É curioso, esse é tudo o período que eu me achava medíocre. E tudo desse período.
E curioso porque eu agora, quando eu resolvi fazer esse livro aí dos anos 70 até agora, eu fui procurar fotos lá no DEDOC, que é o Departamento de Documentação da Abril. E essas fotos não me pertencem, pertencem a eles. Eu tive que comprar as minhas fotos do DEDOC. E você acabou escolhendo mais fotos daquele tempo que você achava medíocre? Não. Encontrei muita coisa que eu achava... Eu lembrava, eu falei, mas eu fiz umas fotos com a Rita Lee, com a Jaguatirica, mas não tenho certeza, não sei o quê. Aí a minha assistente foi lá, olhou, eles disseram que não tinha. Eu falei, não, tem, procura que tem, não sei o quê, vê por outro nome. E eu assinava Roberto Wolfenson. Então achou no Roberto Wolfenson. E essa é uma foto... Eu pus no meu Instagram, é a foto que eu mais tive likes até hoje. É mesmo? 8 mil e lá vai. Nossa. Esse é o fotógrafo Otto Stupakov. Otto. Otto Stupakov, o ano passado eu fui curador de uma exposição dele, co-curador, uma exposição dele no Instituto Moreira Salles, lá do Rio, que vai vir para São Paulo em 2019. E o Otto Stupakov, para quem não conhece, foi um fotógrafo que, quando eu era jovem, ele personificava tudo que eu queria ser. Ele era meu ídolo máximo, porque ele era brasileiro, apesar do nome, como eu, brasileiro, apesar do nome, e assim, um cara muito culto, muito inteligente, teve uma carreira internacional impressionante. E realmente, até hoje, não teve fotógrafo brasileiro, excetuando o Sebastião Salgado, que tem um trabalho outro, que não é esse, né? Nessa área em que eu atuo, o Otto, até hoje, ele terminou a carreira dele nos anos 70, lá, até hoje não teve ninguém que o superasse, de alcance, de importância no cenário editorial internacional. Isso foi um trabalho... Eu editava uma revista chamada Sem Número, não sei se aqui alguém conhece. E o primeiro número da Sem Número, a gente foi atrás, eu tinha o Otto na cabeça, eu falei, eu vou atrás dessa história do Otto. Fui procurá-lo. Ele estava morando... Ele teve um declínio muito grande, ele estava morando num quase homeless. O cara fotografou o Nixon, quer dizer, você fotografar o presidente dos Estados Unidos, ser aceito, independentemente da questão política, ser aceito para fotografar o presidente dos Estados Unidos, você precisava ter um feedback, uma vida pregressa muito boa, assim, muito uma categoria profissional muito. Então ele assim fotografou a Grace Kelly, quem puder comprar algum livro dele, o IMS editou uns livros. E o que aconteceu? Ele não soube administrar? Eu acho que ele tinha lá, era uma personalidade complicada. Enfim, mas aí eu fui até convidado para ser o curador da exposição, porque de alguma forma, eu fui responsável pelo resgate dele, que ele, através dessa minha memória de alguém que tinha sido muito importante. Eu tinha visto uma exposição no MASP, nos anos 70, que me marcou profundamente o trabalho dele. E aí, quando a gente o trouxe para o Brasil, ele ressuscitou um pouco, ficou aqui um período, e veio a falecer em 2009, acho que 2010, uma coisa assim. Vamos seguir. Eu estava pensando, quando eu estava olhando os seus retratos, né, do Caetano, você tem vários. Esse o Caetano também nos anos 70. Como você pensa na pose para cada um dos retratos? O que eu identifico nessas fotos dos anos 70 é que eu tinha um estilo muito característico e um espírito da época mesmo, que eram as fotos de grande angular de cima. Essa é literalmente de cima, né? Mas, por exemplo, a da Rita Lee também tinha essa cara. Está vendo? Sim. É uma grande angular meio próxima de cima. Tem várias coisas. Eu não trouxe tudo aqui, mas no meu site tem bastante coisa. E eu tinha esse estilo. Depois eu acho que eu fui me sofisticando um pouco e saí um pouco dessa coisa. Piorei, eu acho. Isso eu acho mais legal do que o que eu vim a fazer depois. Mas como é que você pensa para cada um dos retratados, em que pose, eu não penso do lado muito. Que objeto que ele vai estar? É um fluxo. Eu não penso. É uma coisa que rola na hora. Eu vou encontrar. Vamos amanhã fotografar o Caetano lá no Hotel Danúbio. Foi isso aqui, era o Hotel Danúbio, era um hotel na Brigadeiro Luiz Antônio. E aí você fez em cima. Aí ele estava lá, falei, senta aí na mureta, sei lá, subi, não me lembro, mas
É uma coisa que você não programa muito, né? Você vai é um fluxo do encontro mesmo. Essa é uma foto... por exemplo, quando eu estou diante de alguém, essa é uma foto muito conhecida minha, do Caetano. Isso foi feito por uma Vogue. A Vogue tinha uma edição de autor uns anos atrás. Todo ano, acho que era o número de dezembro, era uma edição de autor. O que significava uma edição de autor? O cara era o editor da revista. Então, Caetano era o editor dessa revista. Ele que escolhia quem ia fazer, tudo passava pelo crivo dele. E eu fui lá para fazer uns retratos dele e não queria uma coisa comum, né? Eu acho que sempre um gesto é uma coisa importante. Eu acho que fotografia tem que ter algum gesto, para não ficar um 3x4 do cara numa foto de passaporte, como qualquer um poderia fazer. E aí eu fiquei o provocando. Você faz umas coisas com a cara. Aí ele foi fazendo essas coisas com a sobrancelha, com o olho, e uma delas eu congelei e ficou isso. Você fala nesse livro uma coisa que eu acho muito bonita, né? Que você não gostava muito de caricatura e de careta, mas que, no caso aqui, com esse olho mais na frente, ele mira e aponta como se fosse um farol. E, se você pensar, nos últimos anos, o Caetano pensou um cara como um cara que pensa o Brasil. Um visionário. Né? É um visionário, um cara que está sempre pensando o nosso tempo. Há quanto tempo, né? Ele fala, ele escreve e tal. Então, essa história do farol realmente... eu acho que essa foto teve ressonância exatamente por esse conteúdo dela, entendeu? Porque eu realmente acho que foto de careta, foto de micagem, eu acho que é um formato fácil, é easy. É uma coisa que está na mão de todo mundo. Faz uma careta aí, faz uma palhaçada. Não sei. E eu acho meio fácil, não me interesso por isso. Vamos lá. Ixi, o que eu fiz aí? Ixi, help. Não, ok, voltei. Essa é a foto que você fala, né, do Edmundo, que foi capa da Placar. Eu adaptei ela para o meu livro, tirei a cor, porque meu livro era todo preto e branco, né? Eu lembro que essa foto marcou também porque a Placar estava mudando de formato. Ela sempre era pequenininha, fizeram uma Placar em tamanho grande. Foi a primeira vez que ela saiu. E o Edmundo era o animal, o cara que estava super na moda. O Edmundo era o cara da moda. E era uma encomenda, né? Muitos dos trabalhos... quando você trabalha para a revista, como eu trabalhava e como eu trabalho, você tem uma série de encomendas, de coisas a realizar. E eles queriam fazer já vieram com a ideia do ursinho, mas o Edmundo não queria fazer. Eles já sabiam, já tinham me avisado. Como é que você convenceu ele? Primeiro eu falei assim, deixa comigo, que a gente vai pedir um monte de coisa que ele não vai querer fazer. Faz uma foto sem camisa? Não. Uma de sunga? Não. Não sei o que. E o ursinho? O ursinho tudo bem. A gente já tinha pedido tanta coisa que ele não gostava, que na última coisa que a gente pediu, ele achou que valia a pena. E a ideia dessa foto era que ele era um animal, né? Ele era um jogador super agressivo, se envolvia em um monte de briga, então eles estavam domesticando ele, né? Ele também precisava de carinho. Esse é um retrato do Lula, também feito nos anos 70 também, para a revista Senhor Vogue, que é uma revista que durou muito pouco. E foi capa. Foi a primeira vez que o Lula pôs um terno e gravata. Aí você conta no livro uma história muito engraçada, né? Porque ele estava de cueca. Mas eu não me lembro se foi nessa ou... Não foi, porque aí ele estava com a roupa. Mas acho que a primeira foto, ele botou o terno e gravata e estava de cueca, e eu cortei aqui para fazer a foto dele de cueca... do terno e gravata. Porque a ideia da revista era pegar um líder operário, que era um operário, a gente levou esse terno e gravata, vestiu ele de terno e gravata e fez a capa da revista, que era uma revista de empresário, revista de luxo, enfim. E botou o Lula lá na capa. E ele, está vendo, isso é a casa dele, era realmente muito simples, as paredes todas sem pintura, com manchas, era um lugar realmente muito pobre mesmo. E você falou que você guardou os originais, onde você fotografou ele também de corpo inteiro com a cueca. Mas eu acho que eu né? não tenho... Isso aí acho que ficou uma peça de ficção no meu livro, porque eu não achei... Aqui. Eu procurei isso e não achei. Depois que eu escrevi, eu procurei e não achei. Isso é uma coisa da minha memória, na verdade. Legal.
Essa é uma foto da Dilma que eu fiz o ano passado, quando ela já estava morando no Alvorada. Essa é uma história muito boa, porque me ligaram da revista Marie Claire. Você topa ir para Brasília fotografar a Dilma? Eu falei, putz, eu tenho um trabalho nesse dia. Marcado com era uma capa da GQ, essa revista masculina, GQ. E era com o Gereissati. Eu falei, não posso fazer, tenho essa capa. Mas aí eu fui dormir e falei assim, eu não vou perder essa oportunidade de fotografar, independente da minha posição política, independente do que eu penso a respeito disso, era uma testemunha da história. Sim, a primeira mulher presidente. Eu queria fotografar a Dilma ainda presidente. Ela estava lá no Alvorada, mas ela ainda não tinha sido afastada completamente. Aí eu falei assim, putz, preciso dar um jeito nisso. Aí eu me lembrei que o Gereissati só tinha 2 horas para fazer as fotos. Ele tinha dado 2 horas. Aí eu falei, precisa ver que horas vão ser essas. É de manhã, de tarde, de noite? E a Dilma estava marcada para as 2 da tarde em Brasília. Aí eu, no dia seguinte, liguei para a Marina, que é a editora da revista. Não, eu quero ir, eu vou fazer. O Gereissati me deu 2 horas e é de manhã. Então, termino as fotos meio-dia, eu vou para o aeroporto, pego um avião e chego aí. E aí foi um dia de uma tempestade horrível. O avião atrasou 2 horas. Uhum. Aí eu saí de São Paulo às 4 da tarde. A foto estava marcada para as 2h30. Falei, bom, agora já estou aqui, vamos ver o que acontece, né? E era uma encomenda para ela? Era para a revista Marie Claire. E ela foi muito cooperativa, né? Também chegamos lá, eu tirei tudo que tinha na parede, sentei ela nesse lugar. Eu fiz a foto, eu demorei, porque eu cheguei 6 e pouco. Ela falou, não vou mais fazer. Não, espera aí, vamos fazer de qualquer jeito. Eu não vim até aqui, ela falou, te dou 5 minutos. Aí eu estava com uma câmera, não levei nem assistente, uma Canon, que eu não sabia nem mexer, eu não sei mexer em câmera. As pessoas Como assim? É verdade. É seu assistente que mexe? Não, eu sei mexer nas câmeras que eu mexo há anos, mas essas coisas mais... Mas você foi para lá e não levou uma câmera? Não, levei uma câmera que eu não mexo, que é a câmera que eu opero, mas que o meu assistente me dá toda pronta e eu vou, e eu vou fotografando, entendeu? Eu não opero ela, eu não sei onde mexe a velocidade, não sei onde mexe Agora já sei, depois dessa experiência eu aprendi. E tinha uma menina que se ofereceu, que soube que eu estava indo para Brasília, me mandou no Instagram, sei lá, em algum lugar ela soube, falou, olha, eu posso trabalhar para você de graça e vou lá no te encontro, não sei o quê. Ela foi me buscar no aeroporto e a gente foi junto. E ela tinha um flechinho de mão, não tinha flash, não tinha nada. Tinha um flechinho de mão que eu também não opero, não sei mexer, não sei esse que você... Sei fazer nada com isso. Aí eu falei, vai, ilumina e joga aí. Era uma parede de madeira, assim, tipo essa. Ficou linda a foto. Não, deu certo. Eu tenho sorte. Aí deu certo. Aí ela jogou a luz lá na coisa. Em geral, eu trabalho plugado num computador, né? E eu tinha que olhar no negócio de trás da câmera. Eu falei, vê aí se está bom, se tem foco. Porque eu não consigo nem ver isso aí. Eu estava nervoso. Quer dizer, depois de tantos anos de experiência, tinha um momento, 5 minutos para fotografar a presidente da República, né? Então, ficou muito boa, né? E aí enfim, saiu. Impressionante, porque realmente atrás de cada retrato você tem uma história para contar, né? Você podia realmente... Por isso que essa história de 900 fotos demora o dia inteiro. Essa é uma capa da GQ com a Isis Valverde. Aí já é um trabalho totalmente aplicado, né? Já, como fotógrafo de revista, tem que pensar em tudo isso, né? Você tem que pensar aonde vai você tem que deixar um espaço para onde vai o título. Os caracteres. Você tem que sempre estar pensando nisso, ou trabalhar um pouco distante para depois darem o corte e saber que você vai ter o trabalho utilizado dessa forma. Quer dizer, para mim é muito claro, muito tranquilo trabalhar para uma revista. Eu não tenho uma posição irredutível em relação a isso. Eu acho que é uma função. Uma função de trabalhar para uma revista, você tem que saber o tamanho da página, o que você vai usar, o que eles vão botar texto em cima. Obviamente, o fotógrafo sempre quer a foto dele o mais limpa possível, mas eu gosto de ver foto em revista.
Eu gosto que minhas fotos estejam na revista, que elas sejam publicadas, editadas, e que tenha todos esses elementos que tem nas revistas, as letras, a página do lado, o que for. Você foi criado nisso, né? Eu fui criado nisso. São a capa da Vogue com a Naomi Campbell ano passado. Essa é a revista que eu editava, a Sem Número, né? A Sem Número também com a Gisele. E essa Sem Número é uma revista que eu editava também, todo mundo trabalhava de graça, né? Inclusive, ninguém ganhava nada, porque era uma revista que tinha uma possibilidade... As revistas mainstreams, elas têm um limite, né? Natural, comercial. E essas revistas outsiders, mais alternativas, feitas assim fora do eixo, elas têm uma possibilidade autoral muito maior. Porém, é uma tricky, é uma situação meio difícil, porque todo mundo quer salvar o mundo nessas revistas. Então o cara lá faz o trabalho caretinha dele lá na revista principal e vem na Sem Número e bota a mulher esfaqueada, de cabeça para baixo. Uma coisa revolucionária. Um surrealismo barato, entendeu? E aí, isso foi um dos problemas de a gente dar seguimento. Eu acho que limitou um pouco, porque chegou um momento que a gente falou, não, chega. Quantos números chegou a ter? Fizemos uns 12 anos, 17. 12 anos? Tem uma revista, tem a revista mensal, a semestral e a Quando Dau. A nossa era Quando Dau. A gente fazia quando dava, quando tinha lá. Mas aí. Então, nesses 12 anos, tinha ano que a gente fez uma, ano que fizemos duas e ano que fizemos 3. E era distribuída como? Em banca, assim? Era alguém comprou a Sem Número aqui? Foi você, então. Era mais ou menos esse o alcance dela. Entendeu? Hoje em dia já seria mais possível, né? Esse era o alcance da revista. Então, ela tinha essa distribuição assim meio guerrilheira. Na verdade, não era uma revista... A gente não tinha grandes pretensões. A gente queria era um espaço de... Assim, como é que ela surgiu? Surgiu da necessidade que eu sentia... De ter uma produção artística mais... De que eu era eu e alguns outros profissionais que eu conhecia, éramos subaproveitados nas revistas mainstream. Depois, como editor, você vê que até que você é bem aproveitado. Você, olha, onde mostrar os editoriais de moda, você foi super bem aproveitado. Não? Mas é que eu achava que eu podia fazer mais. Entendeu? E inventei essa revista, eu tinha uma permuta com uma gráfica que eu tinha feito uma campanha para eles, eles se ofereceram para fazer a revista de graça. Então a gente conseguiu um monte de coisa e foi criando uma identidade muito boa. Assim, eu acho que a revista, enquanto ela durou, ela foi muito boa. Depois ela ficou mais do mesmo e aí a gente cansou também. Bom, plasticamente parece bem bonito. Vamos então para os editoriais Aí são os trabalhos de moda, né? Isso aí é uma exposição que eu fiz uma exposição de moda que eu fiz do ano passado. Foi ano passado? Foi. Em Curitiba, numa galeria lá chamada Portfólio. Eu fiz uma pequena seleção de fotos de moda. Esse era o cartaz da exposição. Eu estava pensando nisso, porque você tem fotos de moda tão bonitas e a revista... Por que eu fui fazer essa tão feia? Não, porque a revista é uma foto, a revista, sobretudo de moda, é uma coisa efêmera, né, que passa. Exato. E tem fotos muito bem produzidas, bonitas, assim, isso nunca foi exposto. Pois é, assim. isso é, talvez, se você vai nos grandes museus do mundo, o Bruno deve ver isso bastante, você tem... fotos de moda nos museus. O Museu Mário Testino, em Lima, é maravilhoso. Mas esse é um museu específico de um fotógrafo de moda. Mas se você pegar os museus, no MoMA tem, no Metropolitan tem, o Irving Penn estava no Metropolitan. E no acervo, não só nas mostras, como nos acervos. Eles compram fotos de moda. Porque fotos de moda acabam, quando elas saem da encomenda, se elas resistem ao tempo, quer dizer, aonde elas foram regidas, que é naquele pedido comercial, elas escapam daquele pedido comercial e se tornam crônicas de uma época ou alguma imagem muito evocativa que tenha um sentido, emocione as pessoas de alguma forma, entendeu? E são fotos extremamente produzidas, tem uma direção de arte, tem muita gente envolvida, né? Exatamente. O trabalho de moda é um trabalho de ficção.
É como um escritor escrever um livro de ficção. Isso. Então, a editora encomenda para ele, eu quero um livro seu, não sei o quê. Ele vai lá e escreve. A foto de moda é meio isso, são pequenos esquetes ficcionais, né, todos preparados. A fotografia, nesses moldes do momento decisivo do Cartier-Bresson, não aparece aqui de forma alguma, né? Porém, é fotografia porque ela tem uma imponderabilidade também. Ela tem a coisa do momento. Por mais precisa que seja enfim, a construção dela, tem alguma coisa que é muito fotográfica nesse sentido tradicional da fotografia, de captação do momento, entendeu? Que é, sei lá, a tua relação com a modelo, o que pode acontecer, o que há de improviso ali. Vamos dar uma olhada, então? Isso é uma foto da Gisele também para a Vogue de 2016, 2015. A Gisele aí estava curiosa, foi uma edição toda feita para... Vários fotógrafos fotografaram ela, foi uma edição inteira sobre ela. E me coube aí essa parte de que era quase retrato e tal. E ela incorporou aí a Clara Nunes. Curioso, porque ela não estava... Ela nunca tinha ouvido falar na Clara Nunes, e puseram essa música da Clara Nunes, ela começou a dançar meio como a Clara Nunes, fazer aqueles movimentos. Nossa! Eu achei aquilo muito... quase que um Chico Xavier, assim. Como é que chama isso? Hã? Não, espiritismo não, mas tem uma... Incorpora, não é incorpora, não. Tem outra palavra, enfim, não lembro. Psicografou, psicografou. Incorpora mesmo. Aí é um ensaio de moda também feito no meu estúdio, com luz do dia, misturando luz, para quem é fotógrafo, aí eu misturei luz do dia com luz de artificial, né? E esse fundo foi criado? A gente construiu esse cenário, cenário. Baseado no Barragán, num arquiteto mexicano que usa cores e formas. Quer dizer, sempre é uma diluição do que é a coisa em si, né? Nunca se pretende fazer uma coisa que seja maior ou igual ou ipsis literis. É uma inspiração. É uma inspiração. Aí continua. Aí tem uma história curiosa, por exemplo, a modelo quando faz. Vocês sabem quanto ganha uma modelo num editorial de moda? Alguém tem ideia? Não. R$80. Nada. Absolutamente nada. É Ela mesmo? faz para se divulgar. Sabe quanto ganha um fotógrafo no editorial de moda? R$150 por página, que é nada também. É mesmo? É isso. Então, eu conheci a vida inteira muitos fotógrafos que não quiseram fazer editorial de moda porque eram mal pagos. Eu respeito, acho que é uma posição. Eu sempre quis fazer porque eu sempre achei que tinha uma possibilidade criativa, de expressão, independentemente do dinheiro. E o dinheiro ele vem de uma outra forma quando você faz editorial de moda. As pessoas veem seu trabalho, te chamam para fazer outras coisas, e é um lugar, é uma vitrine. E essa modelo veio para fazer um editorial de moda comigo, que para ela era importante, tal, para a revista Bazar, que é uma revista de moda importante, não sei o quê. E a gente cobriu a cara dela completamente. E eu fiquei com uma pena dela danada, porque a modelo não estava ganhando nada. Ela não estava ganhando nada. E ainda estava fazendo... Passou o dia lá com essa cara coberta. Bom, mas estava o nome dela lá. Mas ela não pode usar porque assim, por que uma modelo faz editorial? Para usar no material dela para poder se vender depois para grandes campanhas. É isso. Ficar famosa, vai ficando conhecida e tudo mais, entendeu? Então, são mitos que as pessoas têm. Não, mas ganha muito dinheiro, não sei o quê. É importante que vocês saibam que isso é só um... Revista é um mito, é um caminho. Revista é uma vitrine. E é muito diferente revista de campanhas de moda. Aí são outras coisas, são coisas distintas. Esse é um editorial para Bazar também, foto linda. Com a Tairine Garcia, uma modelo. Isso aqui também é com ela, a mesma coisa. Isso é um vídeo. Vai rolar o vídeo, será? Vai. Isso é interessante para... Isso eu estava na Tailândia, trabalhando para uma revista da Lelis Blanc. E eu escolhi esse negócio que é um tuk-tuk, que eles chamam.
E botei a modelo lá, uma gringa, e vocês vão ver que coisa interessante. E aí eu fiquei esperando chegar carro, que eu queria que os carros estivessem próximos. Aí é quase fotojornalismo, hein? Pois é, eu incorporo bastante coisa de fotojornalismo. Aí, a foto pronta. Tinha uma menina passando de moto na janela do lado. Essa é a foto que foi publicada. Olha só. Então, E aí é o editor que escolhe? Não, sou eu que escolho. Você? Eu que escolho. Ele pode não concordar, mas assim, sou eu que escolho. Aí alguém me falou assim, você teve autorização dessa menina para fotografar? Aí eu falei, não, lógico que não, né? Ela estava passando. Ela estava passando de moto, mas ela nunca ia ver também, então tudo bem. Do ponto de vista do direito autoral, tem um fotógrafo chamado Martin Parr, não sei se alguém conhece ele aqui. O Martin Parr é um fotógrafo inglês que fotografa o ridículo da sociedade, a miséria da... Não a miséria econômica, a miséria moral da sociedade. E ele fotografa, expõe o ridículo assim, e ele fotografa todos, ele chega assim, ele está aqui, você está comendo, ele vai na sua mesa e fotografa, tal, publica nos livros. E não pede autorização para ninguém, porque ninguém daria, óbvio. E ele corre todos os riscos, o trabalho dele é esse. Ele é presidente da Magnum agora, fotógrafo famosíssimo. E ele fez um livro chamado Boring Couples, ou Bored Couples. E são casais... de cara chateado. Casais assim, entediados em restaurantes. É sensacional, porque eu vou em restaurante assim, eu falo para minha mulher, falo assim, conversa comigo para a gente não ser personagem do Martin Parr. E aí eu tava, ele vem bastante para o Brasil. O Martin Parr é um cara muito presente aqui, que ele é muito amigo do Iatan Canabrava lá que faz o festival de fotografia de Tiradentes. E um dia ele numa palestra também eu perguntei para ele como é que você faz com essas pessoas. Ele falou assim, olha, eu arrisco e a atenuante é que eu me fotografo também. Uhum. Então, que eu tenho sempre essa justificativa de que é um trabalho artístico. No Brasil isso é mais complicado, mas fora do Brasil a jurisprudência dá ganho de causa para os artistas sempre. Esses flagrantes. Assim. Esses flagrantes, Bom, vamos ver os outros aí. Olha só. Essa é uma matéria para a revista Elle, também feita... Essa é interessante porque eu cheguei... Por exemplo, para você ter uma ideia como esse trabalho de editorial de moda é uma coisa mais livre. Eu cheguei nessa locação com essa mulher, eu sabia que a mulher era essa modelo, a Daiane Conterato, e que a gente ia fazer uma matéria de moda, eu já tinha visto as roupas. Eu cheguei lá, botei a câmera na horizontal. O que acontece com a câmera na horizontal? Você usa duas páginas da revista para fazer uma foto. E aí, é uma revista de moda que tem que mostrar roupa. O que está mostrando aí? Nada. Usando quanto? 2 páginas. Porque a conta é essa mesmo, se faz uma conta. Eu tenho 16 looks, eu tenho 8 páginas. Uhum. Então, 8 duplas, né? Então, eu quero mostrar os 16 looks. Aí, eu tinha o Clayton, que é hoje diretor de criação da Condé Nast, está na Vogue, ele estava na Elle, e ele era um cara muito arrojado, assim, queria ver o circo pegar fogo. Aí eu falei, botei no horizontal, vamos fazer toda a matéria. Tinham 16 looks, só que só tinha, para fazer a matéria toda no horizontal, eram 8 páginas. Eles caíram com 8 looks, fizeram a matéria de 8 páginas, e toda em preto e branco. O que também tirava onde tinha a cor nas fotos, tirava nas roupas, caía fora. E essa é uma das fotos também da matéria. Agora, você conta que essa foto de moda tem essa coisa de fotógrafo que entra na moda, que sai da moda, que você já teve na moda, já saiu da moda, enfim, tem um pouco disso. Eu acho assim, tem 2 tipos de fotógrafo de moda, tem vários tipos de fotógrafo de moda, bom, mas 2 muito reconhecíveis. É aquele que entende muito de moda, e que pode ser um grande fotógrafo também, e que sabe qual é a tendência, o que está se fazendo, quem é a modelo do momento, que não sei o quê. E outros, como eu,
que não conhece muito a moda. Eu acabo conhecendo moda por osmose, mas não sou um entendido de moda, não frequento os desfiles, não sei quais são as últimas tendências, e que trabalho mais com as imagens, com coisas da minha cabeça. Então, a moda, como a própria moda também sai da moda. Então, o fotógrafo de moda também sai da moda. Então, ao longo da minha carreira de quase 50 anos, eu já estive na moda, já saí da moda, eu já voltei, já morri, já renasci, e, enfim, estou aí, ainda estou enganando um monte de gente. Atuando. Atuando. Mas qual que você acha que é a sua marca, a sua identidade, especialmente nos trabalhos de moda? Não acho que eu sou que tenho uma identidade muito forte, não. São muito variados os trabalhos são muito variados. Eu acho que eu vou um pouco na vibe. Na vibe do que eu estou. Enfim. Essa também é uma matéria para a revista Elle. Toda feita. Essa é uma referência que eu tinha também, como o repertório é uma coisa importante. Tinha uma fotógrafa dos anos 80, chamada Débora Turbeville, que fazia todas as fotos muito granuladas, muito com essa cara mais impressionista, assim. E eu tinha ela na cabeça, assim, já há um tempo. E chegamos nesse lugar, obviamente, quando me contratam, fazem uma reunião comigo. A gente queria fazer uma festa. Aí eu já os demovi da ideia de fazer uma festa careta, essas negros segurando um copinho de champanhe, apontando para... Falei, não, vamos fazer uma festa decadente. E aí a gente foi para um galpão aí, meio caindo aos pedaços, só com mulheres, tirei homem da história, né? E aí a estética é um pouco baseada nessa coisa da Débora Turbeville, super granulado, a imagem um pouco não muito nítida, tal. Esse é um trabalho recente que eu fiz em Los Angeles para a revista da Lelis Blanc. Quer dizer, você realmente participa ativamente, digamos assim, do roteiro, né, da criação. Sim, lógico. Quando você põe um nome num editorial, você está endossando o que está lá dentro, entendeu? Uhum. Então, você não pode dizer, mas eu não, isso aí não fui eu. Não, isso aí foi você, sim. Uhum. Entendeu? O cabelo está feio, não é você, o cabelo está feio. Não, o cabelo está feio, fui eu. Porque o cara que está fazendo lá, ele foi escolhido também por mim, ele também, entendeu? Ou a roupa é ruim. O problema é seu. Você aceitou fotografar uma roupa ruim. Então, acho que, assim, sempre, quando você põe seu nome lá, você está endossando aquilo, entendeu? Não dá para se justificar. Agora, uma coisa que é muito clara, né, que você pegou desde os tempos românticos, onde você mesmo diz aqui no livro, né, quando você fotografou a Gisele, lá no começo, só você, sua câmera, um assistente, para um set hoje em dia, onde tem quase que 25 pessoas, entre stylists. Todo set hoje tem 25 pessoas. Por quê? Gente pra burra, porque tem cinema. Essa coisa da internet. Então, tem o fotógrafo de making-off. E hoje em dia, eu tenho making-off, aí eu falo assim, posso fazer uma foto no seu making-off? De tanto making-off que tem. Uhum. Então, eu já peço licença para o cara do making-off para eu fazer uma foto no making-off dele. O making-off já está mais importante do que a foto. A própria campanha. Então, assim, hoje, assim, os stylists vêm com... Ou eles são uma dupla, ou eles têm 3 assistentes... Aí mais a camareira, mais o cabeleireiro vem sempre com 2 assistentes. Cenógrafo, a modelo, o produtor de objeto. O produtor de objeto. Quando tem produção de objeto. Quase que nem cinema, praticamente. São equipes grandes. São equipes grandes. E você ali, todo mundo está querendo realizar seu ego. Não no sentido pejorativo da palavra ego, no bom sentido da palavra ego. Quer dizer, realizar o seu eu. E esse trabalho hoje, principalmente depois do advento do digital, ele ficou muito cooperativo, porque a imagem está no computador ali, entendeu? Então, você tem eu estou aqui fotografando, meu assistente está vendo se eu estou fazendo tudo em foco ou não, um outro assistente está ali me ajudando na luz, na câmera, não sei o quê, e todo mundo aqui olhando aqui. A maquiadora está olhando se a foto está boa, se a luz está boa. Então, e ali está todo mundo. Então, hoje em dia, você tem que administrar todos esses campos de força também. O trabalho ele é resultado desse encontro aí de várias cabeças
pensando, então essas fotos de moda não são exatamente só minhas, né? Apesar do fotógrafo ainda deter, como é ele que põe o nó à mão lá grandão, ele ainda é o autor principal. Mas assim mesmo, você não faz nenhuma foto de moda hoje sem ter um bom style, sem ter um bom cabeleireiro e principalmente sem ter uma boa modelo. E uma boa revista por trás. Ou um bom veículo, seja lá qual for. Essa é uma moda baseada num trabalho pessoal meu. Saiu, está nas bancas agora. Nós Outros, que é um trabalho que eu fiz, eu publiquei o ano passado, fiz uma exposição no começo desse ano na Galeria Milan. E aí a revista Marie Claire me chamou para... Esse é um trabalho totalmente autoral. Me chamou para fazer um trabalho baseado no Nós Outros. E aí são as pessoas na cidade... Você fotografou várias calçadas do mundo, né, no seu estúdio? Vou mostrar. A gente vai ver aqui. Vai ver. A gente foi para o centro e... Aí são outros editoriais de moda. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui também tem os famosos ensaios da Playboy, né? Tem. Aí são outros editoriais de moda. Aí são anúncios de moda, já é diferente, né? Aí eu tenho um cliente. Esse é um trabalho que envolve dinheiro, viagem, é outra coisa, é uma encomenda, a roupa é só deles, entendeu? É muito diferente, é outra liturgia. O editorial, por exemplo, você não põe uma roupa só de uma confecção. Você mistura. Claro. Você faz, o stylist faz. Esse aqui é um cara, é uma marca que me encomendou um trabalho dela. A gente foi fazer em Cuba, escolheu a modelo e... Essa é uma publicidade pesada assim, com a Gisele para a Sky. Eu fotografei todas essas pessoas separadas. O fotógrafo de publicidade hoje ele é um sampleador, ele não é mais fotógrafo. Como assim? Explica. Você não tem tantas... são tantas aplicações. Aqui fotografei a Gisele separada deles todos. Cada um eu fotografei num determinado momento. Depois eles montam tudo. É o digital, né? Não, é o trabalho publicitário. Ele hoje é assim. Hoje você não, ninguém corre e você entrega o material bruto. Eu não sou autor disso, no sentido... É uma ideia de alguém, de uma campanha aprovada com um monte de gente, tem muitas instâncias de aprovação. É um trabalho caríssimo, né? Só o cachê dela é uma loucura. Então, quer dizer, não pode ter erro nesse sentido. Isso foi feito em Los Angeles, porque os personagens eram todos de lá. Então, envolve viagem, envolve um monte de... Então, você vai numa... É uma relação absolutamente comercial, né? Você tem a competência para fazer aquilo, te contratam para fazer aquilo com a sua máxima competência, e você entrega o material todo e eles fazem isso depois. Essa é a Playboy da Maitê, que foi um pouco um marco divisor na minha vida, né? Porque até então... Peraí. Que as fotos foram feitas até na Toscana. Até então, os trabalhos para a Playboy eles eram um pouco uma fórmula. Eu seguia a cartilha da revista. Era assim, tinha 5 fotos eu me lembro que a editora vinha com uma fala, nós precisamos de 3 fotos de frente, 4 fotos de costas, 5 fotos de seios, 6 fotos não sei o quê, não sei o quê. Falei, bom, só falta até a da Linda Blair, que é a cabeça de frente e o traseiro, tudo junto, né? Vira a cabeça e fica o traseiro de frente e a cabeça junto. Eu brincava com ela, falei, vai ter a Linda Blair hoje ou não? Em 96, eu já vinha fazendo na moda uma coisa assim de... as revistas de moda também eram experimentos, né? Você vai experimentando. Eu já vinha incorporando as pessoas locais, o que também não era nenhuma novidade, porque vários fotógrafos internacionais faziam isso, né? E fazem até hoje. Mas em nu não havia isso. Em nu não... Era a mulher nua lá, nua e crua, e o masturbador de plantão lá gostava da mulher nua e crua, ele não queria saber de... Não tinha invenção. Não vem com arte. Arte. Não vem com invencionice artística. E seguia a cartilha da Playboy americana?
Não, era diferente. Não, era aqui... melhor do que a Playboy americana. A Playboy americana é muito ruim. E porque aqui tinha aquela entrevista central. Não, a revista a Playboy brasileira já era boa. Era muito boa. Já era boa. Todo mundo comprava aquela Playboy. Porém, quando eu fui fazer a Maitê, até o Ricardo Sete, que era o editor da revista, me ligou e falou assim, olha, ela está querendo fazer isso na Índia ou no Bangladesh, não sei o que, é impossível. A gente vai, não tem dinheiro, não tem nada, é uma complicação, não sei o quê. Nós temos uma proposta. Uma locação em Taormina, na Sicília. Você não quer conversar com ela? Eu fui conversar, ela me mostrou que ela queria fazer uma coisa também meio na rua, meio local. Eu falei, bom, é o que eu estou fazendo. Então, bateu as ideias. E aí a gente faz essa Sicília do neorrealismo italiano, dos filmes. E aí foi isso. E a gente chegou lá, alguém viu aqui o Incrível Exército de Brancaleone, um filme? Então, que era a nossa equipe de produção era aquele nível, meio andrajoso, não tinha organização nenhuma, era assim, vai, para ali, vamos fazer, não sei o quê. Não, porque mostra, a gente estava olhando no estúdio, eu falei, Bob, mas como é que você segurava o povo? Vai ter pelada então, assim na frente de todo mundo? a gente chegou nesse lugar, assim, era uma cidadezinha, tinha um produtor lá que era um médico, que a gente arrumou para ser produtor nosso, e ele foi lá na cidade, falou com os caras, falou, podemos fazer umas fotos. Eu falei, tem certeza que ela pode ficar nua? Eles falaram, tenho certeza. Aí ela ficou de roupão nesse lugar, encostou ali, aí eu falei, tira a roupa, Maitê. Quando ela tirou, aí eu fico pensando na experiência desses meninos aqui. Isso foi em 96, né? Eles agora são homens de 30 anos, né? Nunca mais esqueceram da sua passagem por lá. Inesquecível, porque você está numa cidade que é um piccolo paese, no meio da Sicília, aparece uma mulher maravilhosa dessa, fica nua na sua frente, você aparece, você olhando ali, olha a cara desses meninos. E esse é que eu não trouxe todas as fotos. Esse cara de boina aí, ele está em todas as fotos. Ele acompanhou a gente. Onde a gente ia, ele ia junto. Ele queria estar em todas. E aí também foi um momento, também isso aqui foram pessoas voluntárias. Isso eram voluntários que estavam ali, a gente pegou, não sei o quê. Essas pessoas a gente contratou para fazer esse clima. Aí uma dessas mulheres na hora falou, isso aí é pornografia. Aí a Maitê falou, não, isso, a gente não podia dizer que era para Playboy, porque a Playboy, fora do Brasil, era uma revista realmente de reputação ruim. E ela falou, não, isso é um livro que esse fotógrafo maravilhoso, ela fala um pouquinho, falava italiano meio macarrônico, falou, é um livro desse fotógrafo maravilhoso está fazendo para... Mentimos lá para burro. Fazer. Mas era um clima bem rouco com os seus irmãos, né? Aí, na sequência desse trabalho da Maitê, aí, a partir de então, na Playboy, todos os editoriais que eu fazia tinham a minha marca registrada. Eram todos feitos assim, sempre com pessoas... Sempre os caras... Todo mundo odiava. Todo leitor clássico da Playboy odiava mesmo. Mas as atrizes gostavam e... eles conseguiam trazer as atrizes para fazer. Quer dizer, a reputação de um lado e o leitor lá, não gostava, porque falava assim, o que esse cara está fazendo aí, enfim. Essa é a Alessandra Negrini nos anos 2000 já. Foi também um trabalho antológico para a Playboy, teve uma repercussão incrível. Em Cuba, né? Não, foi no Rio. Parece no Cuba um pouco, mas foi no Rio. E até hoje, isso faz 15 anos, 17 anos. E até hoje é um trabalho que as pessoas lembram muito, enfim. Bom, essa é a minha exposição antifachada Encadernação Dourada, feita no Museu de Arte Brasileira da FAAP. E a gente construiu esse... Aí tem uma piada boa aqui. Vocês conhecem a piada do Isaac, que morreu a mulher dele? Ele fez um anúncio fúnebre e falou assim, não, a Sara morreu, queria fazer um anúncio lá, o féretro vai sair no cemitério do Butantã, tal hora, não sei o canto. Aí o cara lá do jornal falou assim, o senhor tem direito a mais um trechinho, não preencheu o anúncio inteiro. Ele falou assim, então vendo Monza 70.
Então, essa piada é o seguinte, eu ia fazer uma exposição só dessas antifachadas aqui, todas elas aí do lado de fora. Era essa a minha exposição na FAP, estava contratada para ser isso. Era uma coisa que eu estava fazendo em São Paulo, com câmera grande, uma 8x10, enfim. E aí, quando a gente construiu esse negócio, sobrou esse espaço aqui dentro. Aí eu falei... Você lembrou do anúncio do eu tinha um outro trabalho pronto, que chamava Encadernação Dourada, que era um trabalho só de fotos pessoais, coisas da minha família, de coisas íntimas minhas. E eu achei que houve uma conexão entre a coisa pública, vista de uma forma... Essas fotos eram feitas muito grandes para serem vistas de perto. Em geral, fotos grandes são feitas para serem vistas de longe. Mas eu trabalhei com câmera 8x10, que dá uma qualidade impressionante, e consegui essa façanha, digamos assim, de que essas fotos pudessem ser vistas de perto. Então, o que era público, que eram os prédios, eram tornado privado, e o que era privado foi tornado público, que eram as minhas coisas pessoais. Juntei as duas exposições, fiz o livro também, chama Encadernação Dourada Antifachada. O livro também tinha essa conexão, e eu acabei aproveitando dessa forma, por isso a piada. Essa foi uma exposição também que me mudou completamente a minha vida, porque, a partir de então, eu fui convidado pela Galeria Milan para fazer parte do acervo, do grupo de artistas deles, e, a partir de então, eu tenho uma produção pessoal assim, muito constante, muito grande. E isso foi que ano? Isso foi em 2004. Essa é uma foto dos fundos do Copan. E essa é a parte do Encadernação Dourada, né? Que essa é minha filha, minha mulher, né? Minhas filhas, minha mãe. Esse já é o trabalho seguinte que eu fiz, chama A Caminho do Mar, também tratava de coisas evocativas minhas, da minha passagem por Cubatão, quando eu ia para as férias em Santos, né? E essa é a exposição. Também tudo com câmera grande, as fotos eram imensas. Isso são impressões grandes, né? Muito grandes. Você tem aquela impressora que você me mostrou no estúdio? Ah, não, mas isso não. Isso foi muito feito maior? Muito maior e há muito mais tempo. Isso é em 2007. Foi uma exposição na Milan. Essa é a exposição Apreensões, que eu fiz em 2010. Também era um trabalho que eu tinha feito. Eu tinha visto uma apreensão do Abadia, aquele traficante colombiano. Eles iam fazer um leilão de tudo que tinham apreendido deles. E eu vi uma foto no jornal assim pequenininha, e das coisas do Abadia, eu falei assim: nossa, isso aqui é uma instalação de arte contemporânea pronta. É um retrato dos dias de hoje, é um Brasil que a tragédia dos dias de hoje, uma parte da tragédia da América Latina, do Brasil, do mundo, enfim. E aí eu fui atrás de fazer, eu falei assim, eu quero fazer um trabalho desse, mas não jornalístico, porque jornalístico era exatamente trabalhar no jornal e fazer essas fotos. Eu queria essas fotos com a contundência, com a potência que esses objetos guardavam em si, a violência que eles já tinham, entendeu? E a primeira foto que eu negociei isso durante 2 anos, quando eu consegui chegar no Fórum de São Paulo para fazer, a primeira coisa que eu encontrei foi esse Genial. Carrinho Essa foto pronto. Estava pronto, era um ready-made. Esse sim era um ready-made. Estava pronto, e eu falei, bom, eu fiz essa foto e surgiu a exposição inteira, o trabalho inteiro. E eu fiz isso já, eu saí das câmeras analógicas, esse já foi um trabalho totalmente digital. Para quem é fotógrafo aqui, eu fiz o sistema de merge. São 4 ou 6 fotos aqui para fazer uma, para eu ter arquivos grandes para poder fazer ampliações grandes. Depois eu fiz essa exposição no Centro Maria Antônia, da USP,
E aqui a exposição, só para vocês terem uma ideia, eu não quis fazer uma exposição bom gostista, assim, parede cinza, foto recortada, eu achava uma sacanagem com o tema. O tema tinha que ter essa coisa meio quase que sem expografia, né? Sem um amontoado de fotos como era um amontoado de apreensões, em paredes brancas, com luz fria. Eu fiz tudo dessa forma. Aí são motosserras. Aí um trabalho que eu fiz, esse que eu fiz aqui no Centro de Cultura Judaica, que é aquele que eu contei para vocês, foi em 2011. Isso é uma foto da varanda da minha casa no Bom Retiro, quando eu tinha, sei lá, aí eu tinha 14 anos, 13 anos. Essa é uma original da época. É. Olha só. Tá bom, pelos carros. Essa aí parece Alemanha Oriental, né? É na Rua Guarani, também lá no Bom Retiro. Essa tinha uma sofisticaçãozinha, eu já tinha aprendido a fotografar um pouco, também é dos anos 70, mas é uma câmera aberta, né, para poder ter o movimento, gravar a luz, o dia de chuva. Isso aí deve ser 71, 72, por aí. Uhum. Esse já é o trabalho recente no Bom Retiro, o apartamento dos meus tios. Eles ainda moram lá? Moram lá. Isso é uma personagem lá do... Isso é uma sinagoga. Aonde? Na Rua da Graça. Um religioso. Essa é a exposição Belvedere, que são fotos de estações. O primeiro nome dessa exposição era Baixa Temporada, depois eu achei que ia ficar muito pejorativo e mudei o nome para Belvedere, que também é pejorativo, mas nem tão explicitamente assim. E são lugares que tinham a ver com a minha infância, lugares que eu ia, como Cambuquira, Campos do Jordão, Águas de Lindóia. Essa é Águas de Lindóia. Cambuquira. Mas essa é a última exposição que eu fiz, Tá. com Nós Outros. Nem no meu sonho mais mirabolante eu poderia imaginar que eu faria que eu teria essas oportunidades que eu tenho tido e que eu tive na vida. Quer dizer, nem assim, quando eu era jovem, falei, mas eu quero ser um fotógrafo famoso, quero ser o Otto Stupakov, para mim, era um bom exemplo. Tal. Eu poderia imaginar que eu teria todas essas oportunidades, teria, de alguma forma, chegado onde eu cheguei. Entendeu? Então, essas coisas vão acontecendo também sem muita estratégia. Obviamente tem uma estratégia, sem dúvida nenhuma, né? Não é tão assim, vamos ali. Não, você faz cálculos, né? Eu calculo. Quando eu aceito um trabalho, eu tenho o cálculo ou do dinheiro, ou do veículo, ou do que aquilo vai me trazer. Eu costumo dizer assim, por que eu faço um trabalho? Ou as pessoas são muito legais, que me convidaram, ou é uma viagem maravilhosa, ou é um bom dinheiro, ou é uma coisa artisticamente relevante, ou ainda é uma revista que eu gostaria de estar. Quando tem uma dessas coisas, já é legal. Quando tem todas, é um milagre. Quando não tem nenhuma, é uma roubada. É bem interessante, porque é muito contemporâneo, né? E essa coisa de nós e os outros... Você vê as pessoas no mundo inteiro, né? Você vê aquela foto, não sei se foi na City, que você tirou de Londres, as pessoas estão muito bem vestidas, você percebe que é realmente um país de primeiro mundo e tal. Outras fotos você percebe que você é terceiro mundo. Por outro lado, você também tem uma coisa que você depreende dessas fotos, é que o mundo está muito igual, né? Sim. Apesar de ter características, tem lugares muito ali, Crown Heights em Nova York, que tem os judeus, a City de Londres, que é um grupo específico. No resto, as cidades, as pessoas se vestem muito parecidas, Oriente, Ocidente, todo mundo. Marrakech também tem uma característica específica, mas o resto as pessoas são muito até monótono, porque a globalização tornou as pessoas muito parecidas. Bob, eu estava me perguntando, quando eu estava escrevendo aqui o roteiro, uma coisa que eu sempre digo, que a gente vive num mundo
absolutamente imagético, carregado de imagens. E aí eu me deparei com esse texto aqui, né, que você diz assim: estamos vivendo em uma época de imagens demais, nos intoxicamos de tanta informação visual. É a banalização total do ato crítico de ver. Vamos vendo sem escolhas, indiscriminadamente. É muito difícil encontrar algo que nos provoque, que nos surpreenda. Tudo acaba virando clichê, quase como música de elevador. Todos os temas parecem já ter sido explorados, o que torna a nossa vida difícil. Há uma sensação de impermanência muito grande. As coisas duram pouco. Exatamente o que eu penso, e todo mundo hoje aqui vive em rede, posta, todo mundo virou fotógrafo, todo mundo escreve, né? Então, como conseguir novas formas de fotografar, né? Da arte de fotografar, um olhar com mais frescor, né? Como é que você se reinventa? O que eu sei, assim, eu acho que nem todo mundo que fotografa é fotógrafo. Uhum. Assim como nem todo mundo que escreve é escritor. Então, eu acho que para você ser fotógrafo, você precisa ter um conteúdo, algo a dizer, uma comunicação a fazer, uma coisa que tenha ressonância, que as pessoas que você crie algum pacto com algum tipo de audiência, enfim. Eu acho, você pergunta aqui, quantas pessoas aqui escrevem em português? Todo mundo vai dizer que escreve. Quem é escritor? Acho que ninguém, ou 1, 2. Fotógrafo é a mesma coisa. É mais fácil ser fotógrafo do que ser escritor. Porém, eu acho que a quantidade de fotografias não quer dizer que tenha muitos fotógrafos. Uhum. Obviamente, tem mais fotógrafos do que existiam antigamente, porque também a quantidade dá a qualidade, sem dúvida nenhuma. Nunca houve tantas fotos ruins como as fotos ruins de hoje. Porém, também há uma possibilidade maior de encontrar bons fotógrafos pela quantidade de gente que pratica a coisa. E tem uma coisa, como em outras áreas, desse modismo do vintage, de você voltar a uma época mais romântica, mais slow? Olha, antes, provavelmente alguém poderia até me perguntar isso, porque é uma pergunta recorrente em todas as palestras que eu dou. Eu acho que não há... Eu aderi ao digital. Eu acho que analógico é coisa de jovem. Jovem quer fazer analógico porque não fez. Eu passei 40 anos fazendo analógico e aderi ao digital completamente. Eu acho que eu faço tudo que eu faço melhor. E faço melhor do que o analógico e com a textura do analógico. Isso é uma invenção, é uma mitificação do processo analógico hoje em dia. Porque eu acho até que é importante, do ponto de vista técnico, que também não é mais necessário. Quer dizer, antes o fotógrafo, para ser fotógrafo, você precisava de um saber técnico. Você precisava saber física, você precisava saber química para processar seus trabalhos, você precisava saber matemática para fazer os cálculos todos, né? Hoje em dia você não precisa nada disso. Você precisa ter tá bem no olho, computador bom e olhar ali mais claro, mais escuro e acabou. E, enfim, mais foco, menos foco. Quer dizer, é até anacrônico você usar um fotômetro hoje, que é um medidor de luz, né, que se usava bastante. Uhum. Você não tem necessidade. Então, eu acho que a foto digital é um ganho enorme, é um facilitador muito bom. É assim, de 2004 para cá, que eu tenho usado processos digitais, ou nas ampliações, e depois no processo de captura da imagem, eu não teria feito esses trabalhos. E até também teve um barateamento no processo, né? Quer dizer, hoje, um jovem pode fazer uma coisa... Antes você viajava com aquele... Eu ia para fora do Brasil com caixas de filmes, era uma loucura, parava em tudo quanto era raio-x, era revistado, ficava nas casinhas, era uma loucura. Entendeu? Eu acho que... O próprio Sebastião Salgado, que foi um dos últimos a aderir, ele disse que o processo analógico também é ecologicamente pior do que o digital, né? Porque polui, tem produtos químicos, tem um monte de coisa. Então, assim, eu discordo desse retorno aí ao analógico. Acho que
Eu acho que, enfim, cada um faz o que quer, mas é uma mitificação. Ou seja, para o bem ou para o mal, o advento do digital realmente Não, acho que melhorou as condições e ampliou as possibilidades. Ampliou as possibilidades, o filme tem muito mais latitude. Para quem não sabe o que é latitude, quer dizer, o range, o espectro entre o claro e o escuro é muito maior, né? Antes você tinha uma situação de luz, digamos aqui, ó, vocês estão na sombra e ali tem uma luz, certo? O processo analógico para captar aquilo, você tinha que fazer algum tipo de compensação de luz. Uhum. Ou você tinha que iluminar esse lado, não sei o quê. Nesse range, aí, nessa diferença que é pequena, num grande você teria que pôr luz mesmo no digital. O digital ele tem essa maleabilidade de encontrar nessas sombras ainda qualidade para ele se reproduzir, entendeu? Uhum. E vamos falar um pouquinho de futuro, assim, essa questão da realidade virtual, por exemplo, nas filmagens, o 360 graus, ele permite um pouco a pessoa se sentir mais dentro do set, tem uma fruição mais imersiva, digamos assim, da cena, né? Você vê isso, por exemplo, alguma mudança similar na fotografia do 360? Não acompanho isso. Eu sou da bidimensionalidade. Nesse sentido, eu sou anacrônico, entendeu? Eu não gosto muito de fotografia em movimento, nem aquela que salta para fora. Como é que é o nome disso mesmo? 3D. 3D, não. Eu sou no sentido eu acho que o processo digital ele foi muito bem-vindo. Agora, essas invencionistas aí eu acho meio... Eu não me identifico. Uhum. Bob, a gente já falou um pouquinho deles, mas voltando a essas referências aí, Richard Avedon, Cartier-Bresson, Otto Stupakov, Klaus Mitteldorf, Annie Leibovitz, Irving Penn, quem são suas referências e o que você vê de marcante em cada um deles? Assim? Eu mudo muito minhas referências, eu não tenho coerência nenhuma. Então é por época, assim. É por época. Tem época que eu estou mais... agora teve uma grande exposição do Irving Penn. Você viu, Paulo, essa exposição em Nova York do Irving Penn? Não. Está no Metropolitan. Viu, não? Paulinho Friedman, ao vivo. Fotógrafo. Paulo Friedman é um grande fotógrafo, foi meu contemporâneo em Nova York nos anos 80. Foi uma visita ilustre aqui para mim hoje. Então, voltando a essas pessoas, assim, Sebastião Salgado... Que não... Olha, todos... Acho assim, o fotógrafo... na verdade, assim, hoje eu não tenho nenhum fotógrafo que... para mim é uma colagem de fotografias e de fotógrafos e de experiências e de momentos. Então, não tem nada assim, não tem nenhum fotógrafo que eu olhe e falo... talvez o Avedon e o Penn, que são era uma tríade nos anos 70, que era Avedon, Penn e Newton, nessa área de foto de moda e retrato. Os três são judeus, por acaso. E Helmut Newton, Irving Penn e Richard Avedon. Esses três fotógrafos são, assim, qualquer escritor precisa saber quem é James Joyce, né? Então, qualquer fotógrafo precisa saber quem são esses três. Qualquer fotógrafo nessa área da gente precisa saber quem são esses três fotógrafos aí dessa... E dos retratistas? E o Cartier-Bresson numa outra pegada. Ele pega mais o flagrante mesmo, o Cartier-Bresson tem a teoria do momento decisivo, que é aquilo que não tem nenhum tipo de interferência... tinha um estado puro da fotografia, não se cortava, só usava a objetiva normal, que equivale ao olho humano, não se cortava nenhuma foto, era proibido por ele, quer dizer, o processo dele era todo de uma integridade nesse sentido de que o que ele via é o que tinha que estar na fotografia. Não havia construção. O que era construído não o concernia. Tanto que ele teve uma experiência em cinema, ele trabalhou com Jean Renoir, e ele viu que aquilo ali, que o cinema é totalmente construído. Por mais realista que seja o filme, o cinema não pode ser documentário. O filme ele é realista, ele é ficcional, ele tem que ser construído.
mesmo para fazer um filme realista. E assim é a fotografia construída também. Eu lembro de uma primeira exposição que eu vi em Paris, do Cartier-Bresson, era um conjunto de casais, assim, em algum daqueles jardins, o Luxemburgo, e eles estavam assim namorando em parques e sempre tinha cachorros assim embaixo, namorando também entre si. E eu fiquei pensando, será que ele produziu essa foto? Será que ele pegou esse instante? Depois, lendo seu livro, assim, não, isso aqui era um pecado para ele, nada, era um flagrante. Ele né? pegava era o flagrante absoluto. Talvez, às vezes, ele pudesse esperar. Eu tenho uma foto dele, acho que é feita na Grécia, que ele fez a composição, tem todo um jogo de encontros de uma estradinha num fundo branco, e lá no fundo passa uma mulher. Talvez, quase certeza absoluta, que ele ficou esperando aquela mulher passar, para poder ter essa linha de... Como você fez ali lá com tuk-tuk. Só que o meu era... O meu já... não via que ia sair aquilo, mas, enfim, longe do Cartier-Bresson. Né? Uhum. Alguém gostaria de fazer uma pergunta na plateia? Voltando aos seus famosos editoriais de moda, Bob, você trabalhou com umas papisas aí, Constança Pascolato, Regina Guerreiro, como eu disse, no auge das revistas, né? E essas modelos todas internacionais, Naomi Campbell, Gisele, pegou também o boom das modelos, né? Você pegou o despontar das brasileiras no exterior, as brasileiras ficarem na moda, né? Quer dizer, você teve muita sorte de pegar esse momento tão favorável na Abril, na moda. Alguém com uma carreira tão longa quanto a minha teve muitas oportunidades de estar em momentos históricos importantes. Né? Como é que foi trabalhar com Constança, Regina Guerreiro? Elas interferiam muito nas histórias? Interferiam bastante. Todas as editoras de moda interferem bastante. Faz parte do trabalho. Sim. É um pouco da liturgia do cargo. E você estava aprendendo com elas, não, né? E assim é. Eu acho que esse trabalho é isso. Você é um trabalho de muita gente. Eu não estou lá a minha imagem é a coisa mais... Eu acho que é assim. Não, foi um aprendizado muito importante. Eu tive mais contato com a Constança do que com a Regina. A Regina eu trabalhava esporadicamente. Com a Constança eu tive um trabalho... Mas eu nunca fui o número 1 da moda com elas. Com elas, na época que eu comecei, quem eram os grandes fotógrafos era o Duran e o Miro. O Miro. Eles eram os fotógrafos do momento naquela época. Depois, nos anos 90, aí eu tive um período em que eu estava entre os melhores. Mas quem pegou essa fase das modelos... E aí já não eram mais elas. Quem pegou a fase das modelos foi você, né? O Duran também, acho que pegou. O Miro também pegou. Sim. Eu acho que sim, porque eles são um pouquinho mais velhos que eu E como é que foi isso? Conta um pouco, né, de Gisele, principalmente, que foi a que você acompanhou ali lá, 15 anos, ela estava realmente começando. Né? E ela também, como você, continua fotografando e conseguiu manter e administrar muito bem sua carreira. Né? Muito melhor que a minha. Não, eu queria publicar aquela foto no Instagram dela com as pernas abertas, que é uma foto fantástica, né? Não é uma foto que você espera da Gisele. Acho que pode publicar. E você disse, não, ela é muito cuidadosa com as coisas dela, tal. Se você pegar numa revista, você pode publicar, fazer o que você quiser. Está no livro dela essa foto. Eu acho que qualquer foto de qualquer pessoa que esteja publicada numa revista está permitida. Pública. Está pública. Então, se você agora você pegar o original e botar no teu Instagram, aí dá problema, é isso. Entendeu? Mas eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse convívio com ela. Você até no livro cita uma cena em que ela teve que chorar. Isso foi logo no começo da carreira dela. Não, eu desde que eu a conheci, eu já vi que ela era diferente. Ela tinha um joie de vivre, era uma pessoa assim muito cooperativa, muito dada, muito... eu acho que uma modelo está para um fotógrafo como uma atriz está para um diretor de cinema ou de teatro. Ou seja, você pode ter um belo roteiro, uma bela história, mas se você não tiver uma boa atriz, você pode comprometer teu filme ou tua peça. A mesma coisa com o modelo. E ela é boa modelo no sentido, primeiro, do controle do corpo dela, né? Que ela tinha um controle absoluto do corpo,
se movimentar, ela parece muito mais exuberante do que ela é de fato nas fotos. É verdade. Porque ela tem esse controle do corpo. E também de oferecer, né, como uma atriz que vai fazer um filme, não, puxa, e se essa fala for assim? Bom, pode ser que um diretor lá não goste, ele queira coisa totalmente dentro do script dele. Pode ser ter um que fala, bom, que maravilha, ela deu aqui uma nova solução. Eu sou do tipo que deixava ela à vontade fazer coisas, e logo você percebia que ela era diferente. Ela realmente teve uma... E ela sugeria coisas, ela interferia nas fotos de alguma forma? Menos, agora sim, né? Mas na época que ela era jovem, não. Ela era muito comandada, né? Mas você via que ela era uma pessoa muito iluminada. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, ela fala assim, você vai fazer assim, assim, assim. Ela manda em tudo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, quem lê o livro... uma fotógrafa, Denise Andrade, aliás, uma fotógrafa, grande fotógrafa também. Você não fotografou e você gostaria de fotografar? Sim. Quem eu não fotografei? Esses dias fiquei pensando nisso. Eu não fotografei muita gente, mas não tenho ninguém que eu queira fotografar. Eu fotografo mais pelas oportunidades que me aparecem, assim. Assim, não tem ninguém que seja assim, que é um... Talvez eu gostasse de ter encontrado, antes que eles morressem, o Richard Avedon e o Irving Penn e o Newton, e ter conversado com eles um pouquinho e ter pego um autógrafo e tal. Mas não tem ninguém assim que eu falo, puxa, quero fotografar fulano. Por enquanto, não. Já tive e fotografei. O Caetano era um que eu queria quando eu não tinha. A Sônia Braga, que eu fiz muita coisa com ela também. Na época, ela era uma estrela inatingível e eu acabei fazendo uma Playboy com ela. E depois fiz outras coisas. E os ensaios de nus para Playboy, teve algum que você gostaria de ter feito e que você não fez? Alguma mulher que Sim. eu gostaria de ter feito? A Gisele, talvez. Não, mas ela não faria nunca. Não, algum que outro fotógrafo tenha feito? Não, ou, sei lá, algum desejo. Não, acho que eu fiz todas as que eu tive a oportunidade. Não, ninguém que eu... Agora, quem entra no site do Bob, eu recomendo, inclusive, bobwolfenson.com.br, tem ali, né, os projetos, os ensaios, as viagens, o portfólio, assim, e você olha tudo que você fez, que é muita coisa, uma produção multifacetada, pensa, pô, esse cara tem uma vida absolutamente glamurosa, viajou para lá e para cá, fotografou na frente de mulheres mais incríveis, trabalhou com gente muito bacana viagens, e tal. Dinheiro. É todo esse glamour, assim, ou tem muito mais ralação do que parece? Eu não vou negar que tem um glamour, lógico, sem dúvida nenhuma. Não é uma profissão como qualquer outra. Tem um glamour, sim. Tem um lado muito... O que eu acho mais interessante na minha profissão é a possibilidade da mudança, né? Cada dia você está num lugar com uma equipe diferente, você tira esse chip, coloca outro, tira aquele outro, bota outro, vai trocando os chips, entendeu? E essas possibilidades são típicas de quem faz fotografia desse tipo que eu faço. Uhum. Então, eu acho que tem um glamour. Agora, tem uma relação. Você está no olho do furacão, principalmente porque tem muita coisa envolvida, né? Tem viagem, tem dinheiro, tem expectativa dos outros, tem encomenda, tem não sei o quê. Então, tem um nível de estresse necessário e de concentração necessária para que aquilo dê certo. Não é um trabalho que você vai lá, lararirará, não. Uhum. Lararirá, eu vou fazer umas fotinhos aqui, tal, não sei o quê. Tem um monte de gente esperando aquilo. Uhum. E você conseguia curtir um pouco das viagens, tirar outras fotos para você fora, assim? Eu adoro viajar, eu curto muito. É fora do trabalho? Eu sou facinho. Você me oferece uma viagem que você vai pagar pouco para mim. Ou você não sei, você ficar cansado depois de uma sessão de fotos? Não, cansa para burro. Pois é. Cansa muito. Nem sempre. Mas eu sempre saio, eu não durmo em dólar. Não. Aproveita. Não, aproveite sempre. Detesto dormir em dólar.
E eu aproveito sempre, Você até conta, né, no livro que você foi fotografar, acho que na China, e nesse momento você pensou, né, poxa, que bacana, que oportunidade, né, eu poder estar viajando no mundo, trabalhando, vendo tudo isso, né, uma coisa incrível, né, nem todo mundo foi para a China, nem todo mundo foi para a França. Né? Eu tenho um fotógrafo chamado Nick Knight, é um inglês, que ele disse que assim que o passaporte, no sentido metafórico da palavra passaporte que ele tem sendo um fotógrafo, ele tem um passaporte para encontrar a Rainha Elizabeth, para encontrar pessoas que são muito difíceis de você não espera, né? De repente alguém me liga e fala assim, você quer ir fotografar o Pelé em Manchester, né? Ele foi relançar o Cosmos. Fui para a revista, era uma revista que não existe mais, esqueci o nome, Alpha. Era um trabalho que não tinha dinheiro nenhum, nada, mas eu falei, vou, gostoso, ficar uma semana, claro, fazer uma coisa diferente, então tem muito isso, tem oportunidades que eu não teria, talvez, se eu fosse de uma outra profissão. Quando eu estava pensando nos editoriais, não só de moda, mas da Playboy, publicidade menos, porque é bem uma encomenda mesmo, mas nesses outros onde você teve a capacidade de exercer sua criatividade, né, seu veio artístico, eu fiquei pensando, um caminho natural talvez seria você fazer um curta ou um longa, né, seu. Você já pensou nisso? Tenho preguiça. Você é da foto mesmo. Eu acho assim, cinema muita gente, muita administração, muito dinheiro, muita coisa envolvida, muito lento, eu sou muito rápido. Tudo meu é rápido e é ansioso. Eu preciso dessa ansiedade, dessa rapidez para fazer meu trabalho. Então, eu sou assim, até logo acaba o trabalho. No dia que eu acabo o trabalho, ele já está pronto. Eu já edito, eu saio de um set de fotografia de moda, com tudo paginado, editado. Esta foto vai com esta, aquela vai com aquela vai com... Depois, se eles quiserem mudar lá na revista, eles mudam. Mas eu dou a minha sugestão, eu penso nisso. Eu penso no editorial como uma narrativa, então que ele tem que ter um nexo, fazer um sentido. Então, essa rapidez, essa coisa faz parte da minha personalidade. Eu não aguento processos muito longos, assim. Então, o cinema eu vejo que... comecei esse filme faz 10 anos. Agora estamos na montagem, vai demorar uns 8 meses. Quer dizer, eu tenho alguma coisa aqui que o Nós Outros foi um trabalho que demorou 6 anos. Mas ele não demorou 6 anos eu fazendo ele. Sim, foi ao... Demorou 6 anos porque eu fui fazendo na ele paralela. Na paralela, entendeu? Legal. Muito bacana. Bom, não falamos dos seus hobbies, né? Acho que a gente só te conhece pela foto. Tem alguma coisa que Meu você gosta hobby muito? é fotografia. Não, estou brincando. Fotografia, trabalho, hobby? Não, eu gosto de, sei lá... Viajar. Eu tenho uma casa na montanha, que eu gosto de ir bastante. Eu fico lá um tempo. Esse é um hobby. Construção. Como qualquer atividade, exercício é fundamental. Então, acho que assim, fotografar sempre, o máximo que você puder, exercitar, porque do seu exercício vai surgir o teu estilo, o teu jeito de fotografar, a tua forma. Seguir o fluxo também, quer dizer, se você faz retrato, deixar um pouco que as coisas se coloquem, elas sozinhas, entendeu? Fica com um fotógrafo um pouco... Não pode ser muito interferente, eu acho. Apesar de retrato ser uma atividade interferente, né? Mas você não pode ser excessivamente interferente. Acho que você tem que saber a temperatura entre a medida exata entre a tua posição e a posição de quem está diante de você, sentado para ser retratado. Essa é a dica que eu daria. O resto, assim, equipamento eu não ligo muito, todo mundo me pergunta de equipamento, eu não estou nem aí. O que tiver na mão, vai. Aí você fala, mas tem uma Hasselblad com Phase One, que é uma câmera caríssima. Porque, enfim, eu tenho um sentido de usar... Eu comprei essa Hasselblad com esse Phase One para fazer as coisas grandes que eu queria fazer. Mas, por exemplo, eu acho que... eu vejo assim... Conheci, ao longo da minha carreira, muitos fotógrafos muito preocupados com o equipamento, que não, inclusive deixavam trancados em caixa forte para proteger, para não sei o quê.
Eu democratizo o equipamento. Meus assistentes aqui mexem em tudo, eu não estou nem aí. Não acho isso importante. Uso uma câmera, eu uso lentes normais, a lente normal e a lente grande angular são as lentes que eu uso, em 90% dos casos. E só em alguma coisa muito específica eu uso uma lente mais comprida. Mas é isso. Essa é a minha... Bob, para a gente encerrar, que estão me pedindo para encerrar, infelizmente, eu queria que você comentasse aqui, você me disse lá no estúdio, Mona, eu descobri no Instagram uma forma de comunicação com o público muito legal, que eu não tinha isso nas revistas. No começo do Instagram eu achei, falei, isso aí é palhaçada. Achei, enfim, fui aquele bem, o cara rancoroso, sabe? Agora todo mundo é fotógrafo e tal. Mas depois eu também aderi. E acho que o Instagram é um instrumento muito bom assim, de veiculação pessoal, de afirmação de statements, de se posicionar, enfim, de mostrar o trabalho, coisas antigas minhas que eu tenho. Eu tenho uma série que eu chamo Retratos que um dia fiz, que eu vou colocando, de vez em quando eu coloco, então fotos que eu recupero, e que tem uma audiência muito grande. Assim, eu tenho um alcance no Instagram que eu não tive em revista nenhuma. Porque né? aí para o mundo todo, né? Você bota a hashtag... Mas o mundo não vê. Não? Sei lá, 5 gatos pingados no mundo. Eu tenho um público aqui no Brasil, em São Paulo principalmente. No Brasil. Mas... Você não bota as hashtags em inglês? Não, até ponho, mas ninguém vê. Não? Não. Eu acho que a comunicação do Instagram é muito... E tem uma coisa assim, muito pessoal. Não tem ninguém que possa dizer assim, mas isso aí a revista estragou, mas isso aí foi o editor que quis, mas isso aí foi não sei o quê, não sei o quê. Não, isso é você. Lá no Instagram sou eu. É a foto sua e a sua escolha, né? É a minha escolha, a foto minha, e eu sou responsável por aquilo 100%. E até a edição na postagem, onde que elas estão sendo colocadas também... Não, isso eu não penso muito. Não? Não. Eu penso assim, nesse dia eu vou colocar, e é sempre de momento. Eu estou a fim de botar essa... Ou descubro, acho uma foto lá no meu acervo que eu nem sabia que tinha, enfim. Porque agora eu tenho feito esse trabalho de garimpo no meu acervo. Então eu tenho encontrado coisas que eu não tinha, eu não sabia que tinha. Que legal. Bacana, Bob. Muito legal, muito obrigada. Ouvir suas histórias, assim, ouvir sua história contada por você com tanta vibração. Obrigado pelo convite, foi gostoso, foi muito bom. E muito obrigada a vocês que estiveram atentamente escutando e participando. E, bom, não sei se a gente já tem a data do lançamento do seu livro, você trouxe outros livros aí também? Eu trouxe os livros para vender. Se alguém quiser, eu assino. Quais são os que você trouxe? Eu trouxe o Belvedere e o Apreensões, que são os que eu tenho, o resto está esgotado. Esses encalhados aqui eu estou vendendo. Então, E quando vai ser o lançamento do outro? Dia 6 de novembro. Olha lá, na Milan também? Na Milan. Isso aí. Tá bom? Bacana.